Estamos começando mais um programa Sem Cortes pela TV Guajará, Canal 7. O nosso entrevistado de hoje nasceu em Laranja da Terra, Espírito Santo. Seu nome, Raul Saulo Pagung, pastor formado da Igreja Luterana do Brasil, reside na cidade há 1 ano e 6 meses. Ele é graduado em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil, conhecida como UBRA, e tem especialização em habilitação em Ministério Pastoral pelo Seminário de Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, reverendo Raul Saulo, por aceitar conversar conosco. Eu que agradeço aí pela oportunidade e também pelo convite, né? Reverendo, como surgiu o luteranismo? Sabemos que todas as denominações têm sua história, têm o seu contexto. Toda denominação tem um pano de fundo histórico. Então, como surgiu o luteranismo? O que eu vou falar aqui, na verdade, né, é meio que um resumão da história, né? E tem muitas coisas mais que poderiam ser ditas. Mas como surgiu o luteranismo em si? Aconteceu que em determinado momento da história, né, Lutero, junto com outras mentes, né, da época, eles perceberam algumas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, né, na igreja da sua época. Fizeram uma autocrítica a respeito da sua igreja. Mas aconteceu N fatores, né, mas um dos fatores assim, que levou Lutero e que aí encontra, né, o que estava acontecendo na sua época é o seguinte. Em 1517, um monge, né, da igreja lá, que é chamado de João Tetzel, né, ele começou a vender indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências era meio que a venda de perdão de pecados. Você pegava e pagava algum valor lá, né, e aí você recebia um recibozinho, não, que aquele valor já te colocava no céu, vamos colocar assim, né, bem simples assim, trazendo a questão. E Lutero foi muito contrário a essa coisa, né? E ele não conseguiu mais ficar de boca calada. E ele deu vozes. E 31 de outubro de 1517, então ele prega, né, na igreja, nas portas do castelo de Wittenberg, as 95 teses, né? Ou seja, são 95 críticas, né, que ele tinha a respeito da sua própria igreja, né? O que ele acha que, na sua perspectiva, deveriam ser mudados, né? E a partir dali, então, vamos colocar aqui que começa o luteranismo em si, né? Começa a outra visão, né? A autocrítica de Lutero a respeito da sua igreja. Que aí vai terminar o que a gente tem hoje, uma divisão, né? Divisão drástica, que a gente sabe. No caso, o luteranismo surge de uma ação crítica de Martinho Lutero ao sistema religioso da época. Da época. E da sua própria igreja, né? Ele faz uma autocrítica daquilo que estava acontecendo dentro de si. E ele queria mudar, porque não, ele percebeu que estava errado. Ou alguma coisa tinha que ser feita. E a partir disso, então, que ele então decide, né, de alguma forma, começar alguma coisa assim, para tentar fazer uma autocrítica e a igreja, então, centrar de novo a sua teologia, que estava meio dispersa, né? Deixaram a Bíblia meio que de lado, na visão dele, né? E para dar mais valor a coisas criadas por homens, né? Que no caso seriam o quê? Seriam esses N fatores, né, citados anteriormente, que pode ser encontrados, né, na história do... Ok. Reverendo, dentro desse pano de fundo histórico de ação crítica de Martinho Lutero contra esse sistema religioso, qual a importância de Lutero para o luteranismo? É claro que Lutero é importante para todo o movimento protestante que vem depois de suas críticas, né, depois de suas teses. Mas para o luteranismo propriamente dito, qual a importância de Martinho Lutero? Ele é uma espécie de santo? Ele é um modelo a ser seguido? Nos responda isso, por favor. Pois então, isso é uma coisa muito interessante, né, que faz muita conexão com aquilo que já foi falado anteriormente. A princípio, Lutero, né, quando começou a Revolução, não a Revolução em si, a Reforma, né, desculpa aí que eu me expressei errado. Mas quando começou a Reforma, ele até tinha essa ideia, né, ou essa convicção, assim, ó, se começar a igreja, por favor, não vão me chamar essa igreja de luterana, não. É a igreja cristã que está acontecendo ali, né? É a igreja cristã. Simplesmente estou colocando a coisa, né, o que os apóstolos estavam pregando lá. Eu estou colocando. Então é a igreja cristã. Não precisa me chamar, eu ficaria muito triste se essa igreja fosse nominada com o meu nome, vou colocar assim. Reverendo, um detalhe, inclusive,
Timothy George, no livro Teologia dos Reformadores, traz justamente esse elemento histórico, de que Martinho Lutero, já temendo um culto à personalidade, ele pede para que não chamem a igreja de luterana, pelo seu próprio nome. Pelo seu próprio nome. Justamente para não tirar o foco, né? Quem que é o foco da igreja? É Lutero? Não. O foco da igreja é Cristo. A igreja tem que apontar para Cristo, né? E talvez por causa disso, né, em base disso, justamente para tentar mudar o foco. Não. Falar só de Lutero? Não. Nossa igreja é uma igreja que olha os princípios de Lutero, ou vê Lutero como um cabeça, né? Ou olha a sua forma de como interpretar a Escritura Sagrada para a gente chegar mais puramente, né, à teologia, né? Quem é Cristo ali, né? Isso era o objetivo principal de Lutero. No caso, Martinho Lutero, ele praticamente idealiza o que as igrejas, todas as denominações depois, vêm se fundamentar e também reafirmar, é de que as Escrituras é a única regra de fé e prática. As Escrituras são a única regra de fé e prática. Ok. Reverendo, Lutero está mais para um revolucionário ou um reformador, uma vez que é claro que a igreja da época cometia os seus desatinos, os seus desvios doutrinários. Foi citado a questão das indulgências. Por elas, as pessoas, entre aspas, recebiam perdão de seus pecados e também eram salvas, tiravam parentes, né, do purgatório e as conduzia para o céu. Mas Lutero também recebeu apoio político. Os príncipes, os reis acharam interessante apoiar Lutero por fatores também econômicos. Analisando todo esse contexto, Lutero não é mais um revolucionário do que um reformador, ou ele é mais um reformador do que revolucionário? E é interessante, né, sobre essa pergunta, né, essa pergunta nos faz refletir bastante. Primeiro a gente tem que definir os conceitos, né? O que é um reformador? Um reformador, né, bem simplesmente falando, é alguém que vê uma coisa, né, que não está tão legal, né, e ele quer reformar. A gente tem que dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, uma ajeitadinha lá, para a gente colocar a coisa no grau de novo, né, para a coisa ficar boa de novo, né. Já um revolucionário, eu entendo dessa forma, até busquei, né, no dicionário, revolucionário é aquele que provoca revoluções ou favorável a transformações radicais, que a princípio, como já citei anteriormente, não era a ideia de Lutero, uma transformação radical, não. Ele queria que mudasse algumas coisas que estavam acontecendo que ia muito em contra a palavra de Deus, na perspectiva dele, né? Mas o que acontece? A princípio, o reformador acabou, querendo ou não, se tornando um revolucionário, né? Porque ele mexeu não somente com a igreja da época, mas ele foi muito influente na sociedade em si, como você também citou anteriormente, né? Teve reis, né? Teve príncipes que apoiaram, né, muito a reforma na época. Mas uma coisa interessante, um dado histórico, né? Logo quando começou, então, a reforma protestante, e Lutero, para fugir, né, para ele não ser morto por causa, né, que tinha muita gente querendo caçando ele por causa disso, né, que era muito que ia em contraponto a ele, ele fica 1 ano e pouco, né, eu não sei se é mais, mas é 1 ano, eu acho que, não sei se eu estou errado, né, com respeito a esse assunto, mas ele fica então 1 ano, né, num castelo, onde ele até faz a tradução, né, do Novo Testamento. E o que acontece lá? Aí as pessoas de fora, né, que apoiaram a reforma, alguns líderes acharam que a coisa era uma revolução mesmo. E começaram então a sair destruindo igrejas, né, tudo que ligava ao catolicismo, né, da época. Aí então quebravam estátuas, imagens, todas essas coisas, né, e aí Lutero tem que interferir. Ele interfere em determinado forma, não, gente, não é isso que eu falei, né? Não, a coisa não é dessa forma. Ele não está aqui para destruir igreja, para fazer coisa, não. A nossa coisa é a respeito da palavra de Deus. Está brigando pela palavra de Deus, pela pureza da palavra de Deus, e não por essas coisas, né? Vamos colocar assim. No caso, um determinado grupo distorceu a mensagem de Martinho Lutero e partiram para a revolução propriamente dita, invadindo, destruindo igrejas e propriedades, que culmina com a morte, né, de 80 a 100 mil camponeses. Né? Tem isso, a revolta dos camponeses, né? E, sem dúvida nenhuma, e Lutero chama atenção, né? Que justamente, né, a reforma dele não está calcada, né,
nesse revolucionismo radical, assim, que quer acabar com tudo, aquilo ali está tudo errado, não pode mais existir isso, e vamos fazer só isso. Não, não é isso. Vamos olhar o que tem lá, o que está bom, o que está ruim, e vamos tentar, né, reformar isso. Então, nesse caso, ele é um reformador, mas que a sua reforma não impediu que houvesse uma certa revolução. Uma certa revolução. Revolução, né, na história, vamos dizer assim, que ele foi um dos caras, uma das pessoas muito influentes, né, na história do mundo. Né? Sem dúvida. E a história do cristianismo, é claro que Cristo é a figura principal da história humana, né, dividindo a história em antes e depois de Cristo, mas Lutero, de fato, foi um personagem, ou é um dos personagens mais importantes, e é justamente com ele que toda a face do cristianismo muda, né, desde o século XV, XVI, né, até os nossos dias. Né? Vai mudando. Vai pegando, né, as características, né, vai seguindo um pouco a contextualização, né, da época em que se vive, mas nunca deixando, né, tentando permanecer naquilo que está atrás também. Né. Estamos conversando com o reverendo Raul Saulo Pagung, pastor da Igreja Luterana do Brasil aqui na cidade de Tailândia, há 1 ano e 6 meses. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco. Antes disso, quero mandar um alô para os meus patrocinadores, para a Farma Vida, para a Arena do Carlão e também para a Clínica Cisnando. Querido telespectador, agradeço a sua audiência, agradeço pelo prazer da sua companhia. No segundo bloco, estaremos conversando sobre alguns aspectos doutrinários da Igreja Luterana, como, por exemplo, o batismo de crianças, se crianças são batizadas ou não, quanto ao ministério feminino, e também estaremos falando sobre o entendimento da Igreja Católica no que diz respeito à justificação pela fé. Não saia daí, porque o programa Sem Cortes volta já.